Como conciliar? Pergunta maior, assim, como conciliamos a confiança pessoal, algo necessário para equilíbrio psicológico, já que a falta de confiança e baixa autoestima são prejudiciais? Como conciliamos essa confiança pessoal com o ataque ao ego e identificação como o servo? Jai, Hare Krishna. Então, se você pensa, né, em baixa estima, se você pensa em confiança pessoal, né, isso não está relacionado ao nosso ego, né? Ou seja, o nosso ahankara, ele tem uma concepção muito mais problemática do que simplesmente você ter autoestima elevada. Então, isso, ou seja, uma pessoa que tem uma baixa estima, isso é um problema que ela tem que resolver a parte do seu ego. Ou seja, ela não vai conseguir lidar com o ego simplesmente se sentindo inferior ou não querendo realizar coisas que ela poderia realizar. Então isso não é o caminho, né? O ego, ou seja, claro, nós dizemos, né, temos que dissolver o nosso ego, porque o nosso ego ele causa muitas preocupações, muitas dificuldades no nosso ego, né? Ahankara, ou seja, eu faço, eu sou. Então essa falsa identificação, né, ela nos leva para o centro de todas as atenções. Então nós queremos estar no centro, esse é o grande problema. Então não é uma questão de baixa estima você querer sair do centro. Isso é um aspecto mais conceptual, onde você entende a sua posição, que você não está realizando nada. Prakrit kriyamanani gunai karmani sarvasaha ahankar vimudatman kartahanti manite. Então Krishna ele diz, né, quem está realizando as atividades é Prakriti está controlando, né? Prakriti está criando, Prakriti está controlando através das gunas. Você agora pensa que está realizando alguma atividade, mas na realidade isso não é verdade. Nós somos mais movidos pelas gunas, né? E isso não nos causa entender isso não nos causa uma baixa estima, ao contrário. Você realmente entende que existe um controlador, que você realmente, o seu livre-arbítrio é muito pequeno, né? Muito pequeno. Por exemplo, a gente não acredita muito nessa história de autoajuda, ou de você realmente, sei lá, a teoria da prosperidade, que se você falar eu sou melhor, eu vou conseguir, eu vou fazer isso. Não, isso depende muito do seu karma, né? Depende muito de outros fatores, não depende tanto de você. Claro que existe aí a parte que depende, o livre-arbítrio ele é pequeno, né? Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, isso a gente entende. Mas o karma ele é muito mais poderoso, ou seja, nem todas as pessoas que tiveram esses estímulos, né, que têm uma autoestima muito elevada, que foram treinados, que, sei lá, tiveram conceitos assim, de neurolinguística instalados, aí bem, né, adaptados às suas atividades, nem todos deram certo, né? Ou seja, então a gente vê que o karma ele é muito mais poderoso, né? Ou seja, que não adianta você tentar aumentar tanto a sua autoestima, assim, né? Ou seja, você ser autossuficiente, porque na realidade nós não somos, né, independentes. Esse é o grande problema nosso, acreditar numa independência. Isso é uma falsidade, né? Então se uma pessoa ela tem uma baixa estima, né, se ela começar a incrementar a baixa estima, não vai adiantar nada. Ou seja, em relação ao ego, o ego já está muito estabelecido aí dentro, né, do nosso antakarana. O ahankara está aí, está muito forte, e ele está nos levando, né, a acreditar nessas falsas concepções. Então, por isso, a gente diz sim, a gente tem que, ou seja, dissolver o ego de que maneira, né?
você vai dissolver o ego? Né? Através da prática. Né? A prática é a maneira mais potente de você dissolver o ego, e não somente dissolver o ego, mas você, através da prática, através do serviço devocional, você começa a criar outro ego, ou seja, um ego de servidor, né? Vera Swarupa Roy, Krishnera Nityadas. Então você vai ser um servidor, você é um servidor, essa é a sua posição, né? E você tem que pensar como eu posso realmente utilizar tudo o que eu sei, tudo que eu tenho, todos esses conceitos que eu consegui, que são estabelecidos dentro de mim, como eu posso utilizar isso na consciência de Krishna. Isso é a melhor forma de se fazer. Então, na hora que você entende, né, que existe esse controlador, né, Shavhasa Idam Sarvam, Jakintya Jagat Jagat, ou seja, aquele que controla, né, todas as coisas, todos os seres, né, o controlador supremo. Ele controla todos os seres, né, móveis e imóveis. Na verdade, existe um controlador, então ele deve estar no centro. Então nós deveríamos, né, perder essa tendência que nós temos, né, de querer ser o centro e colocar Krishna no centro. Isso é o que vai funcionar, né? Ou seja, que tudo vai acontecer porque existe uma vontade suprema. A vontade suprema é superior. Ou seja, você tem que aceitar isso. Quando nós aceitamos isso, tudo fica muito fácil, porque não é o que você vai ser, né? Porque realmente nós estamos muito preocupados em ser alguma coisa, em realmente não... Ou seja, que a gente tem que dar certo, né? Ou seja, que os nossos filhos têm que ser os melhores, ou seja, que nós temos, né, que nos estabelecer e triunfar na vida, mas... Pela psicologia, né, védica, a gente pode entender que não é bem assim, que nós simplesmente temos que não fazer muito errado, ou seja, não atrapalhar mais aquilo que já está errado, né? Porque nós estamos assim num plano muito equivocado, né? Maupiteya Purnajama Dukkhalayam Ashvajvatan. Então Cristo ele diz, né? Se você não volta mais a nascer a esse mundo, né? Um mundo miserável e temporário, né? Se você realmente entende, né, que existe um controlador, ou seja, se você chega à minha morada, né, Krishna fala, você não tem mais que voltar a esse mundo, é miserável, temporário. Então Krishna está estabelecendo a qualidade do mundo material. Aqui sempre ele dá errado, ou seja, a tendência das coisas fracassarem, isso é muito grande. Na realidade, nós vamos perder tudo nesse mundo material, ou seja, tudo aquilo que você tenta conquistar, tudo aquilo que você luta para se estabelecer no mundo material, isso vai ser um fracasso, né? Não que você não tenha que fazer coisas no mundo material, nós temos que trabalhar, criar nossos filhos, nós temos que nos manter, com certeza, mas a gente tem que entender que essa não é a nossa única função aqui, né? Artha, Kama, né? A Artha Kama, isso não vai nos trazer a felicidade suprema, nem moksha. Ou seja, moksha é uma boa ideia, claro, mas o que nós temos que buscar é o Panchama Purushartha, ou seja, esse quinto Purushartha, esse quinto objetivo da vida, que é desenvolver amor por Deus. Então, quando nós nos estabelecemos nessa busca, então a nossa vida ela tem sentido. Ou seja, que você não pensa somente em se estabelecer no plano material, mas você também está pensando se estabelecer no plano do Sanatana Dharma. E o Sanatana Dharma é o Prema Dharma, ou seja, é esse Prema que Chaitanya Mahaprabhu ele vem nos trazer. Por isso é que nós dizemos, ele é muito magnânimo, né? Rupa Goswami disse, né? Namamaha Vandanyaya, né? Krishna Prema Pradayate. Ele é muito magnânimo, por quê? Porque ele está trazendo prema, trazendo algo que realmente nós não esperávamos, ou seja, ninguém espera isso. Isso chega como uma surpresa. Como o Prataparuda Maharaj, quando ele era um grande rei, o Rajapati, ou seja, ele era assim,
tinha assim como mais um elefante, um exército de elefantes gigante, imenso, né? O Raja, né? O Raja que evitou que os muçulmanos invadissem, né? A Orissa, imagina, que protegeu o templo de Jagannatha. Ele era incrível, mas quando ele viu que o seu guru, né, Sarvabhauma Bhattacharya, um lógico, né, uma pessoa tão erudita, tão inteligente, que era o seu guru, que era um professor de Nyaya, quando ele viu que o seu guru havia sido conquistado por um garoto de 24 anos, né, que dançava e cantava, e quando ele viu isso, quando ele viu Mahaprabhu ali, ele ficou espantado, ele falou, o que é isso? Eu nunca vi isso. E ele tinha contato, imagina, Jagannath Puri era uma cidade mística, onde tinha muitas pessoas transcendentalistas, que ele já tinha conhecido muitas coisas. E quando ele viu o êxtase de Mahaprabhu, o bhava de Mahaprabhu, ele se assustou, e ele perguntou, o que é isso? Eu nunca vi isso. E aí Sarvabhauma Bhattacharya, que havia sido já convertido, disse, esse é o prema de Mahaprabhu, esse é o Goura Prema, né? Algo que você não conhece, algo que ninguém conhecia. Então por isso nós temos que nos estabelecer nesse plano, né, no plano onde Krishna é o centro, e nós simplesmente realizamos nossos deveres sem muitas esperanças de sucesso nesse mundo material. O nosso sucesso tem que ser no plano de Sanatana Dharma. Goura Prema.